Seja bem-vindo à nossa aula de número 12 do Arduino Uno. Na aula de hoje nós abordaremos laços de repetição. Nós veremos o primeiro dos três laços que nós abordaremos nessa pequena sequência de aulas, que é o laço for, né? Então nós aprenderemos a sintaxe dessa função, nós veremos alguns exemplos de como usar essa função for e veremos a simulação no software Tinkercad. Mas antes de começarmos a aula, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ative o sino de notificações. Assim, sempre que houver um conteúdo novo no canal, você será informado. Isso também ajuda o YouTube a mostrar que isso é um conteúdo relevante para você. Então, vamos lá? Primeiro precisamos entender por que usar laços de repetição. Bom, esses laços eles são bastante utilizados sempre que você vai fazer uma coleta de dados. É muito utilizado com isso. Então, se você precisa ler diversas vezes um pino, ou se você precisa fazer diversas vezes uma operação, geralmente associado com uma matriz, você vai usar um laço de repetição. Então, em vez de você digitar lá um código muito extenso, você utiliza funções que otimizam esses processos, né? Elas repetem isso daí, então fica mais elegante, fica mais profissional o seu código. Se você quiser saber como funciona cada um dos laços, um dos caminhos, por exemplo, é você fazer o que está aqui na sua tela. Você pode entrar lá no site do próprio Arduino e digitar, por exemplo, for, como eu fiz aqui. Assim que você fizer isso, o Arduino devolve para você a função. Ele te escreve como a função funciona, ele te mostra a sintaxe dessa escrita, te mostra os parâmetros, né, dessa sintaxe e te dá alguns exemplos. Então você vai notar que ele te mostra alguns exemplos de como funciona a função for. Então, se você precisar, nesse sentido, a própria página do Arduino é bastante interessante. Bom, mas eu reservei aqui um programinha ou 3 programas para que nós também víssemos passo a passo como funciona a implementação da função for. Bom, você pode observar aí na sua tela que nós temos um programa bastante simples, com algumas informações que você já conhece e a inserção do for, que é a informação nova nesse momento. Então nós estamos usando aqui a diretiva para tornar o pino 10, nós estamos chamando de LED agora, né? Isso a gente já sabe. Então toda vez que a gente fala LED, estamos nos referindo ao pino 10. No nosso void setup, nós estamos usando o pin mode para fazer com que esse LED, né, ou esse pino 10 se torne uma saída, e estamos começando com esse pino desligado. Essas 4 linhas aqui, ó, também você talvez já consiga lembrar, já consiga associar ao que serve, você vai conseguir fazer com que o LED pisque, né? Então, ó, LED high, nível alto, aguarda 300 milissegundos, depois LED low, ou seja, desliga o LED e espera mais 300 milissegundos. Esse bloquinho aqui, então, você sabe que faz um LED piscar. Agora, como é que funciona esse for? For, né, numa tradução livre, seria para. Então ele tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a inicialização. Essa inicialização ela só acontece uma vez, mas ela dá referência, né, de um ponto de partida para o seu programa. Nesse caso, qual é a nossa inicialização? Nós estamos criando uma variável que nós chamamos aí de i e estamos dizendo que essa variável vale 0. Logo em seguida, o segundo parâmetro é a nossa condição, ou seja, nós só teremos a repetição no processo enquanto essa condição for verdadeira. Nesse caso, a condição é que a variável i seja menor do que o número 3. Então, enquanto o i for menor que 3, isso vai ser verdade e nós repetiremos o nosso processo, que no caso aí é piscar um LED. O terceiro parâmetro dessa função é o incremento. É de quanto em quanto você vai aumentar ou diminuir o valor da sua variável. Como no exemplo aí nós estamos usando mais. Mais é um incremento que ele soma mais 1. Ou seja,
Se o meu i vale 0, se eu falar i mais mais, é como se eu estivesse dizendo que i é igual a i mais 1. Nesse caso, o i passa a assumir o valor de 1. Se o i valesse 300 e colocasse i mais mais, é como se fosse 300 mais 1. Então, 301. Também dá para fazer isso daí usando menos menos. Só que em vez de você somar mais 1, você vai subtrair 1. Ou você também pode colocar coisas como, por exemplo, i é igual a i mais 10. Então, nesse caso, toda vez que passar por esse terceiro parâmetro, que é o de incremento, a sua variável ela soma de 10 em 10, ou você pode fazer de 3 em 3. Então, você pode escolher qual é o passo que você quer que seja realizado o seu incremento. Então, vamos à aplicação para você entender na prática como é que esse programinha vai rodar. Então, inicialmente, olha lá, variável i inicia valendo 0. Então, esse é o nosso parâmetro inicial. Ele faz a seguinte comparação: i é menor que 3? Sim, porque nesse momento o i vale 0, então isso é verdade. Sendo isso verdade, ele executa as instruções que estão no meio das chaves, que no nosso caso é piscar um LED, né? Piscar o LED. Piscou o LED, ele volta para o parâmetro de incremento. Então, nesse parâmetro de incremento, ele vai somar mais 1 à variável i. E aí ele vai voltar para a comparação. Veja, ele não vai mais para a inicialização, tá? Já volta para a comparação da condição. E ele pergunta, i é menor que 3? Ainda é verdade, porque nós vemos que agora o i vale 1. Então, se o i é menor que 3, ele novamente executa o que está dentro dessas instruções, que é piscar um LED com intervalos de 300 milissegundos. Voltou para o incremento, ele novamente faz a comparação se o i é menor que 3. Ainda é, no caso o i está valendo 2 nesse momento. Se vale 2, novamente você verá o LED piscar. Piscou o LED, ele volta para o incremento. Incrementou a variável i, vai novamente fazer uma comparação. A comparação é se i é menor que 3. Bom, nesse momento o i já está valendo 3, então não é verdade, ele não é menor que 3. Se não é menor que 3, ele para de executar, e aí nós entendemos que esse é o fim da função. Vamos simular agora no Tinkercad para a gente ver como é que ficou? Vamos lá, pessoal, vamos ver a simulação do nosso primeiro código. Então, como você pode perceber, eu já copiei aqui, né, o nosso código no nosso Tinkercad e nós vamos iniciar a simulação. Perceba que o LED piscará 3 vezes e acabou. Então, vou fazer de novo para você observar lá. 1, 2, 3 e parou. Segundo exemplo. Agora nós estamos usando um for dentro do outro. Então qual que é a ideia aqui? É fazer com que um LED pisque 3 vezes, mas com delays diferentes, né? Um intervalo de tempo de piscar o LED vai ser diferente. Então como assim? Nós estamos começando esse for com uma variável j valendo 300. Então, esse vai ser o nosso parâmetro inicial. J vale 300. Esse é o nosso ponto de partida. Aí nós vamos comparar se o j ele é menor que 1000. Nesse caso, sim, porque vale 300. Sendo isso verdade, vai ser executado o que está entre as chaves. E o que está entre as chaves? O que está entre as chaves é aquela função que a gente acabou de ver, que é um for que repete 3 vezes, né? Então vai fazer com que o LED pisque. Qual que é o detalhe agora? Esse LED vai piscar em intervalos de tempo igual à variável j. Então j nesse momento vale 300, ou seja, você vai ver o LED piscar 3 vezes em intervalos de 300 milissegundos. Feito isso, o programa volta para o incremento de j. Então, nós estamos usando aqui agora que j é igual a j mais 300. Então, nós estamos incrementando a variável de 300 em 300. Feita a comparação da condição, ele vai novamente perceber se o j é menor que 1000. Nesse momento, ainda assim, porque o j vale 600.
Se isso é verdade, ele executa novamente o que está entre as chaves desse for, que é um outro for que faz o LED piscar 3 vezes com intervalos de J. Lembre agora que o J vale 600, ou seja, agora o intervalo é de 600 milissegundos. Terminou de piscar 3 vezes, ele vai novamente incrementar, ou seja, ele vai somar mais 300. Feito isso, ele compara se a condição de J ainda é menor que 1000. Nós sabemos que sim, porque vale 900. Se é menor que 1000, então você vai ver o LED piscar de novo 3 vezes, agora com intervalos iguais a J. J vale 900, então o intervalo vai ser de 900 milissegundos. Feito isso, você verá um novo incremento. Então, vai ser somado novamente a J o valor 300. E aí vai ser comparado mais uma vez se o J ele é menor que 1000. O J agora ele vale 1200. Então 1200 não é menor que 1000. Se ele não é menor que 1000, essa condição é falsa e que isso aí culmina no fim da função. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou isso aí no Tinkercad? Então vamos para a nossa segunda simulação. Então vamos lembrar lá, o LED tem que piscar 3 vezes em intervalos de 300, depois 3 vezes em intervalos de 600, depois 3 vezes em intervalos de 900 milissegundos. Vamos ver se isso acontece? Então lá vai piscar 3 vezes mais rápido, depois 3 vezes um pouco mais lento, 3 vezes depois mais lento ainda, depois para. Beleza, pessoal? Provamos a simulação. Exemplo 3. No exemplo 3, nós estamos usando o for agora como um loop infinito. Como assim? Note que você agora não tem nenhum parâmetro, simplesmente as divisões ponto e vírgula e ponto e vírgula. Ou seja, você não tem uma referência para início, você não tem uma comparação específica, e você também não tem um nível de incremento. Quando isso acontece, o for fica sem nenhuma referência, ele começa a repetir o que está entre as chaves infinitamente. Ele não vai mais parar de repetir o que está dentro dessas chaves. Então, por isso nós chamamos de loop infinito. Então, de forma infinita, nesse caso aí, você vai ver um LED piscar. Entendeu? Vamos ver como isso fica no Tinkercad? Vamos para a nossa terceira simulação. Agora nós veremos o LED piscando como se fosse um loop infinito. Então perceba que você agora vai ver que o LED vai piscar indefinidamente, né? Então, se nós deixássemos funcionando aí, o LED ele nunca iria parar de piscar. Pessoal, espero que vocês tenham entendido então como funciona esse laço de repetição for. Nas próximas aulas nós abordaremos os outros 2 laços, que é o while e o do while. Não deixe de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, dá o seu like aí. Se você ficou comigo até agora, muito obrigado, um abraço e até a próxima.